O conservadorismo e política criminal de drogas no Estado Democrático de Direito é um artigo de Fernando Antônio da Silva Alves. Esse artigo ele é facilmente encontrado na internet. Em O Conservadorismo e Política Criminal de Drogas no Estado Democrático de Direito, Fernando Antônio da Silva Alves faz uma digressão do que é o conservadorismo, de como nasceu o movimento conservador, sua origem e, posteriormente, tentar entender o conservadorismo no Brasil, as origens do conservadorismo brasileiro e quais são os problemas do conservadorismo brasileiro em relação ao combate de uso às drogas. Fernando Antônio da Silva Alves explica que o conservadorismo brasileiro tem duas grandes raízes. A primeira raiz dele é o bacharelismo e a segunda raiz é o positivismo. É no movimento positivista onde se estabelece uma justificação científica para o bacharelismo e, claro, neste sentido, para um conservadorismo brasileiro. Daí as origens do conservadorismo brasileiro, que vê o usuário como o anormal, como aquele que sai da norma. É necessário entender por que o conservadorismo brasileiro, tendo essas raízes no positivismo, irá ver o usuário como anormal. A base do positivismo é situar um progresso científico que é cumulativo, só que ele é teleológico, ele tem um fim, tem uma finalidade. Nesse processo teleológico do positivismo, é como se a história chegasse à sua finalidade, teoria do fim da história. Galgando a sua finalidade, nós ainda temos elementos que buscam fugir a essa regra, a esse topos da história, e esses elementos são os anormais. Dentre eles, uma leitura conservadora positivista, que por si é uma doutrina filosófica política social conservadora, o usuário está ligado a essa anormalidade, ele é visto como anormal e por isso ele precisa ser reprimido. Para chegar nessa explicação, Fernando Antônio da Silva Alves fez uma análise do que é o conservadorismo em sua raiz. Primeiro, ele vai dizer que essa relação entre bacharelismo e positivismo no Brasil, no movimento conservador brasileiro, se deu por conta de uma elite intelectual que é oriunda da comunidade jurídica no Brasil. Existe uma comunidade jurídica no Brasil que é profundamente influenciada por essas duas vertentes, tanto pelo bacharelismo quanto pelo positivismo, e que é um pensamento estritamente republicano. O conservadorismo brasileiro, predominantemente, o que não significa integralmente, tem suas raízes no movimento republicano, que é profundamente influenciado pelo positivismo, pelo pensamento positivista. Então ele explica como o conservadorismo vai se preocupar com a questão do uso e consumo de drogas. O conservadorismo vai defender genericamente como uma doutrina política baseada na defesa de uma tradição e na conservação de determinadas situações de manutenção de algumas condições sociais e políticas específicas. Ele tem a intenção de manter determinados grupos sociais, e não somente os grupos sociais, mas na manutenção de determinados bens de consumo em seu status quo como status quo. Isso acontece por um apego à tradição. E pelo fato de haver um apego à tradição, e é necessário entender que essa tradição não é uma tradição perene, não é uma tradição que vem desde a eternidade, mas é uma tradição que começa na história, tem um elemento pontual na história. Por exemplo, essa elite jurídica que vai ser influenciada pelo positivismo, ela vai se justificar numa tradição que tem origem no republicanismo, no movimento republicano. O que acontece antes vai dar margem para o conservadorismo republicano, porém não é a mesma coisa. É uma outra espécie de conservadorismo, é uma outra forma de conservadorismo. E aí nós temos um outro problema. Fernando Antônio da Silva Alves também contextualiza a ideia de que não existe uma noção pacífica de conservadorismo. Nós não temos uma única noção de conservadorismo. Justamente porque a ideia de conservadorismo parte de uma situação histórica definida. Nós temos os conservadores de matriz republicana e também temos os conservadores de matriz monárquica, por exemplo. E ambos possuem diferenças muito fortes. Por quê? Porque os conservadores de matriz republicana tendem a ser conservadores muito mais próximos de uma defesa da tradição liberal. São conservadores muito mais próximos do liberalismo. Por quê? Porque o conservadorismo de matriz republicana nasce a partir de um Estado liberal. O republicanismo defende o Estado liberal no seu sentido clássico, diferente de um conservador de matriz monárquica, por exemplo, onde ele vai ter uma completa rejeição dos ideais liberais propostos pelo republicanismo. E assim nós temos uma ideia de conservadorismo que é polissêmica. Uma ideia geral de conservadorismo é problemática porque ela é plural.
Não se pode falar em conservadorismo, mas sim em conservadorismos no plural. Não existe uma única forma de conservador. Existem algumas formas de conservadorismos. A questão do Fernando Antônio da Silva Alves é focar particularmente nesse conservadorismo de tradição liberal, que é o tipo de conservadorismo que vai ter como influência o positivismo e o bacharelismo dentro da elite intelectual jurídica. A elite intelectual jurídica bebe dessas duas vertentes, do bacharelismo e do positivismo, por conta dessa influência conservadora liberal herdada da tradição liberal republicana. Isso faz todo sentido, porque é no republicanismo, é no movimento republicano, que existe uma preocupação maior dentro do Estado brasileiro em criar uma legislação, em criar todo um aparato jurídico mais enxuto, onde existe de fato a criação de um Estado brasileiro com uma preocupação nacionalista muito mais forte. E porque isso também está ligado ao conservadorismo. Uma outra noção que o Fernando Antônio da Silva Alves coloca de conservadorismo é que todos os conservadores, em sua origem, nasceram como críticos da Revolução Francesa, dos impactos herdados da Revolução Francesa. Fernando Antônio da Silva Alves cita alguns conservadores, tais como Edmund Burke, Giddens, Chateaubriand, conservadores estes que criticam severamente os impactos da Revolução Francesa. Para eles, ela foi um desastre no seu sentido político. Porém, a maneira como cada um vai entender a análise dessa desgraça é completamente diferente. Alguns vão entender que a Revolução Francesa foi uma desgraça política por conta do seu apelo às massas, por seu apelo popular. Quem vai fazer uma crítica à Revolução Francesa contra o seu apelo popular são os conservadores de tradição liberal, que vão fazer um apelo, porque a base do liberalismo é o quê? No sentido filosófico, é fazer o indivíduo. Então, conservadores que vão criticar a Revolução Francesa no seu sentido mais popular são conservadores de tradição mais liberal. E também vão existir conservadores que vão criticar a Revolução Francesa por seu apelo antitradicional, por seu apelo revolucionário. Esses são os conservadores, mais tradicionais. Basicamente, o conservadorismo nasceu como uma crítica aos impactos da Revolução Francesa. O conservador é aquele que acha que a Revolução Francesa foi uma desgraça por diversos motivos, mas o principal deles é justamente essa crítica à ideia de uma revolução, a uma mudança radical das instituições sociais. O conservador não almeja uma revolução radical nas transformações sociais. Ele até almeja uma mudança, mas uma mudança que seja progressiva, racionalizada e, por isso, precavida e lenta. Não é que o conservador deseja uma sociedade tradicional, uma sociedade que é fundada na tradição e que, por isso, não muda, mas sim uma sociedade que muda lentamente, no seu sentido administrativo, na sua dinâmica cultural. Mas qual é a relação que Fernando Antônio da Silva Alves vai situar entre o conservadorismo e a guerra contra as drogas? Ele vai situar essa briga, essa crítica, porque ele vai dizer que o foco principal do conservadorismo é o apego à tradição. O conservador, de uma forma geral, ele é apegado a uma determinada tradição, a um determinado modus operandi social, tradicional, mas historicamente localizado. Vão ter conservadores que vão se apegar lá ao início da República, que vão dizer que o ideal republicano tradicional é o norte para o conservadorismo, e vão ter outros conservadores que terão como norte, como princípio, o ideal monárquico anterior ao republicanismo. Fernando Antônio da Silva Alves vai colocar duas questões sobre a guerra às drogas dentro do conservadorismo. Como essa relação entre positivismo e bacharelismo vai afetar toda uma construção jurídica no Brasil. E ele vai dizer que nessa relação, essa construção jurídica tem critérios, tem alguns modos disso acontecer. E os modos que ele diz, pelo qual isso acontece, ele vai dizer, olha, isso se diferencia nessa relação pelo modo de abordar o direito, pela maneira de definir o direito, pelas fontes que se obtém para o direito, a norma jurídica empregada, ao ordenamento jurídico, ao método de ciência jurídica adotado e da obediência ao direito. Então, todos esses fatores estão ligados à maneira como essa relação entre bacharelismo e positivismo vão se relacionar dentro da comunidade jurídica, como essa relação vai estabelecer determinados debates dentro da comunidade jurídica, que, por sua vez, vão afetar a maneira como se constrói o ordenamento jurídico de combate às drogas. 2. Como dito anteriormente, por conta dessa pluralidade de conservadorismo, por conta desse apego à tradição, a uma determinada tradição, tudo que foge à tradição, tudo que foge a uma determinada tradição é visto como anormal, como fora da norma. E qual é a implicância do conservadorismo, principalmente de tradição liberal, a essa legitimação às drogas?
ele vai legitimar uma intervenção repressiva do Estado ao combate às drogas, com proteção à família. A justificativa adotada é esta, de que a família, enquanto célula máter, precisa ser protegida pelo Estado, como força maior, contra qualquer forma de anormalidade em relação a essa mesma estrutura. Então, basicamente, a questão do conservadorismo é legitimar o consumo das drogas implica, inevitavelmente, em desestabilizar toda uma sociedade pelo princípio básico de se desestabilizar a família. E esse controle só pode ser exercido a partir de uma intervenção repressiva do próprio Estado. Só que para isso acontecer, é necessário um ordenamento jurídico que autorize essa intervenção repressiva. Qual é o problema disso acontecer? O problema disso acontecer são justamente os critérios supracitados. Ainda não existe um consenso dentro da comunidade jurídica, e veja bem, dentro de uma mesma comunidade jurídica, inclusive conservadora, sobre os critérios a serem adotados no modus operandi dessa intervenção. Ainda não existe um consenso. Por quê? Porque existe a questão do método de abordar o direito, a maneira de definir o direito, as fontes de definir o direito, o ordenamento jurídico, o método da ciência jurídica adotado, a obediência ao direito. Todos esses processos dentro de um mesmo grupo conservador. Nós temos procedimentos completamente diferentes, o que impede um consenso, e a falta desse consenso vai fazer com que você não tenha ainda uma forma expressiva de adotar uma intervenção adequada para isso. Basicamente é isto. Não existe um consenso, inclusive dentro da comunidade conservadora, dentro da elite conservadora do país, digamos assim, inclusive dentro da comunidade jurídica, sobre a melhor maneira de se estabelecer uma intervenção repressiva em relação ao combate às drogas. Fernando Antônio da Silva Alves também trabalha a relação entre conservadorismo e positivismo. Quais são as relações que o positivismo vai ter com o conservadorismo? Primeiro, ele vai dizer que direito e conservadorismo se conciliam, se entendem na ideia de que o direito é coerção. Essa é uma noção que, na verdade, é anterior ao positivismo, da noção positivista. Ela é uma noção que nós encontramos em Durkheim. É uma noção bem durkheimiana, de que o direito é naturalmente coercitivo e ele exerce essa função. E essa versão coercitiva do direito irá ser usada a partir de uma matriz hobbesiana, a ideia de que o homem é mau por natureza, o homem é ruim, o homem solto, sem regras, será cruel. Nós temos Hobbes, Durkheim e temos também o positivismo do Comte, o pensamento kantiano, de que o direito precisa existir para poder ser essa fonte coercitiva contra essa liberdade desregrada e perversa do indivíduo. E aí nós temos uma questão muito interessante, de que o liberalismo, enquanto doutrina, de que enfatiza a liberdade, não enfatiza a ideia de uma liberdade arbitrária. Este liberalismo vai dizer, você precisa ser livre, nós defendemos a liberdade individual, mas a liberdade individual não significa fazer tudo. Por quê? Porque se nós definirmos a liberdade como nós fazermos tudo, nós iremos destruir a própria ideia de sociedade, porque nós somos ruins por natureza. É basicamente esta a ideia. Então eles defendem uma liberdade que não é arbitrária, é uma liberdade que te garante viver com qualidade, viver bem. Então é uma liberdade com regras, é uma liberdade que ainda assim te impõe determinados limites. Então, o Durkheim, o positivismo do Comte e o Hobbes vão partir dessa ideia de que o direito precisa existir como norma de coerção contra esse animal que nós somos, esse animal destrutivo que nós somos. Qual é a questão dos três? Na perspectiva hobbesiana, o contrato social instituído tendo por fim proteger os indivíduos mais fracos da sociedade contra a tirania dos mais fortes. Como consequência, o Estado se compromete como mediador de forças entre os fortes, impedindo o estado de tirania generalizada e, por fim, a desagregação social. Essa mesma ideia de um Estado forte, de um poder hierárquico que vem de cima para baixo, também é justificada em Comte e em Durkheim. Em Durkheim, esse poder se encontra na estabilidade das instituições. E o conservadorismo vai se apropriar dessa noção. O conservadorismo vai dizer, o direito se aproxima do conservadorismo e da ideia de tradição, porque o direito coercitivo é coerção, e como o direito realiza o seu poder de coerção? O direito é o poder de coerção através do Estado. O contratualismo hobbesiano, ao justificar a coesão social por interesses de índole utilitária, que por sua vez camuflam e escamoteiam o estado de natureza livre
livre, bélico e egóico da condição humana, justifica a noção de que a ideia de sociedade parte de que interesses coletivos são mais vantajosos para a conquista de interesses individuais. Entretanto, de que a determinação desses interesses coletivos seriam determinados pelo mais forte, que é o Estado. Ente que garante a preservação da maioria através do sacrifício da liberdade individual. A vida coletiva seria o meio de proteção da vida individual por meio do Estado e o meio pelo qual a mesma garante sua sobrevivência. Para Emily Durkheim, diferente de Hobbes, a vida coletiva é condição para a vida individual, onde não há autonomia entre as mesmas, todavia, se aproximam em endossar a noção de poder como força hierárquica, de cima para baixo, do mais forte para o mais fraco. Augusto Comte acrescentará a essa mesma noção de poder como complexidade, como consequência, justificando uma noção de força atribuída à capacidade técnica. O Estado é forte não apenas por hierarquicamente estar a situar-se acima das outras forças, executivo, mas por realizar a mediação entre elas da maneira mais técnica possível, legislativo e judiciário. É nesse aspecto que o direito se torna condição de coesão social, que, de maneira técnica e imparcial, segundo Comte e Durkheim, restringe a liberdade individual a fim de garantir a liberdade coletiva. Hobbes acrescenta a essa justificativa uma noção pejorativa à liberdade individual como essencialmente desagregadora, colocando a sua noção Estado não como imparcial, mas como mal menor e necessário ao bem comum. E aí nós voltamos à noção de conservadorismo que estamos adotando aqui. Não é qualquer noção de conservadorismo, mas sim uma noção de conservadorismo que tem sua origem no liberalismo de matriz do Estado Novo, que nasce no período do Estado Novo republicano, que tem sua origem no republicanismo. Por quê? Porque é no republicanismo onde a ideia de Estado ganha força. E a questão é, o direito enquanto coerção ganha sua legitimação através do Estado. Então, o Estado precisa ser aquele cuja função é estabelecer leis de proteção às instituições, dentre elas e principalmente a família. Essa ideia, como já colocamos anteriormente, ela vai ter a sua influência por conta do pensamento do bacharelismo e do positivismo dentro do limite jurídico da legislação brasileira, que está nascendo junto com o Estado republicano. O Estado, como detentor do direito, emana autoridade. E é por conta dessa autoridade que o pensamento conservador republicano se apropria para trabalhar determinados problemas sociais. Como ele vai trabalhar a questão do combate às drogas? A família detém o poder tradicional sobre a sociedade, dentro desse viés. A família detém o poder tradicional sobre a sociedade, e é por isso que cabe ao Estado estabelecer leis de proteção à família. E o pensamento conservador, se apropriando dessa noção, o que ele vai fazer? Qualquer tipo de comportamento social que desestabilize a família, a ideia de família, é visto como anormal e que, para tanto, necessita ser coagido. E como se faz isso? Através de uma legislação. Qual é o problema disso? Nós ainda não temos meios para estabelecer um consenso para estabelecer essa legislação. Essa é a grande questão do Fernando Antônio da Silva Alves. Ele vai dizer que o nosso aparato jurídico ainda não nos fornece a possibilidade de um consenso para gerar um aparato jurídico que regularize um meio de definir qualquer coisa sobre o combate às drogas. E aí nós temos um problema. O único consenso é, nós precisamos defender a família. Como? E aí nós temos um grande problema, e é um problema que só cresce. Por quê? Porque a noção de família está sendo alterada dentro da sociedade brasileira, ela vai sendo alterada. E à medida em que ela vai sendo alterada, esse problema só cresce. E aí, qual seria a alternativa cabível a isso? Mudar a legislação. Porque o que está gerando todo esse entrave é a legislação. É a maneira como a legislação foi concebida que está gerando todo esse entrave. A maneira pela qual a legislação foi concebida produz toda uma dificuldade de se estabelecer novas maneiras de se trabalhar com essa mesma Constituição por conta das mudanças sociais dentro da sociedade brasileira, inclusive dentro da noção de família. E por conta desse entrave, das duas, uma. Ou eu aumento o número de problemas para se trabalhar com essas mudanças sociais, ou eu tenho que mudar a Constituição. Por quê? Porque se eu não mudo a Constituição, todas essas mudanças sociais que estão acontecendo na sociedade brasileira, elas vão se tornando criminalizadas. Às vezes elas se criminalizam não tanto oficialmente, mas moralmente sim. Isso explica uma infinidade de problemas que o Brasil enfrenta, como a homofobia e o racismo. Uma infinidade de outros problemas que, a nosso ver, são oriundos de uma criminalização moral, oriundo da impossibilidade de atualizar a Constituição. Nós temos uma infinidade de problemas inerentes na Constituição que impossibilitam os juristas de atualizarem esta mesma Constituição e aí nós temos um impasse.
Ou jogamos fora a Constituição e criamos outra, e isso ocorrendo implica em aceitar toda essa mudança que está ocorrendo na sociedade brasileira e se adaptar e promover adaptações, ou jogar fora a mudança e dizer que tudo isso que está acontecendo não existe, que é falso, que é errado, e endossar uma Constituição que só vai criminalizando o que está acontecendo. Isso é muito sério, porque o que irá acontecer no final das contas é que todo mundo acaba se tornando um criminoso em potencial. Todo mundo. E aí nós teremos outro problema. Dentro de uma Constituição defasada, todo mundo se torna um criminoso em potencial. Porém, quem é que teria a capacidade de julgar o que é crime e o que não é crime? Nós perdemos o critério. Se perdemos o critério, toda prescrição legal cai por terra. Isso em um aspecto. O outro aspecto é, se todos nós nos tornamos criminosos em potencial, de alguma maneira, nós criamos uma histeria coletiva, onde um se torna o juiz do outro, onde todo mundo está se julgando o tempo todo. E assim nós criamos um grande senso de justiça com as próprias mãos, por exemplo. E isso vai gerar um outro problema. Cada indivíduo irá se julgar como sendo o Estado. O crime organizado é justamente isso. Então, a grande lição que Fernando Antônio da Silva Alves nos dá é que o crime organizado só ocorre por ele já ser um sintoma desse problema. E qual é o problema? O problema é um Estado que está se esfarelando mediante um ordenamento jurídico que está defasado. Então, o tráfico é um produto desse ordenamento jurídico que está defasado. E dizemos mais, o Estado acaba sendo responsável pela produção do tráfico. E assim nós temos outro problema. O Estado que está produzindo, que possibilita o tráfico, seja direto ou indiretamente, é também o Estado que proíbe, que desautoriza legalmente, que faz uma campanha contra, que ao mesmo tempo possui uma estrutura jurídica contra as drogas. Então nós temos uma ambiguidade do Estado brasileiro. O Estado diz não pode, mas a lei na prática ela é tão fraca, ela é tão defasada, que as coisas acontecem mesmo em detrimento da proibição.